Mas eu pensei, ela é atleta, irmão, se calhar teve A lá, parte do atleta eu acreditei, a do Santos eu tava em dúvida. viu? Mas aí eu lembro que o futebol feminino no Santos é muito forte. Eu falei, pode Por ter isso, eu acontecido. pensei, tá ligado? E é isso. Quer dizer que você então pensou em ir pro convento? Fiz toda a preparação até meus 16 anos de idade. E aí, no momento de decidir entre ir ou não, eu optei por não ir e preferi me tornar atleta profissional. Nossa, que diferença, tá ligado? Mas Pois. durante essa preparação, tu já jogava bola? Já era do esporte, praticava na escola e depois teve o início de futebol feminino na minha cidade, no interior. E aí é mais uma questão pessoal. Eu entendia que tinha como uma meta de vida participar de projetos sociais. Fui criada dentro da igreja, venho de uma família católica. E aí surgiu a oportunidade. Eu achava aquilo interessante, achava a ideia de um convento interessante, mas quando eu fui conhecer profundamente, eu vi que eu precisava e eu podia ajudar pessoas sem estar fechada num ambiente e também servir a Deus sem precisar num ambiente orando 24 horas por dia. Você é da onde? Do interior? Sou de Taquarituba. Costumo dizer que é interior do interior de São Paulo. Eu sou de Ribeirão Preto. Estamos ali no interior. Não sei se é perto ou longe, não faço ideia. Não, pertinho longe. não, mas é. São Paulo tudo é longe também, né? É grande. É, só. E, cara, tu então, tipo, né, quando você começou a jogar bola, era uma coisa, tipo, feminino muito mais distante do que é hoje. Muito, muito. Eu estive ali entre a primeira geração da seleção brasileira, joguei com elas já na fase de final de carreira, e peguei a geração nova, que foi esse futebol feminino novo aí no Brasil, já tendo um pouco mais de incentivo. Na época que o Santos tinha o time forte, eu era da equipe que era a principal adversária deles. Então, eu joguei com Formiga, que foi da seleção brasileira, e o meu time, o auge, era o Botucatu Futebol Clube. Nós jogávamos contra o Santos na época que eles contrataram a Marta. Então, foi uma época bem interessante. Peguei esse auge aí. A E Ferroviária já era forte nessa época? também. Era um adversário bastante forte da gente. É. Cara, então tu jogou pela seleção. Não joguei e nunca foi um sonho. Justamente por não ter o futebol feminino tão avançado no Brasil, eu preferi estudar, preferi me dedicar Ok. de outras formas e devolver o futebol feminino fora de campo. Porque o futebol não era profissionalizado, não foi não estava numa época ainda profissionalizada onde você conseguia se dedicar totalmente ao futebol, acredito eu. Exatamente. Ok. Eu era de um clube extremamente forte, extremamente competitivo. Nós ganhamos boa parte dos campeonatos paulistas da época, mas eu tinha que ser, além de atleta, eu fui preparadora física, fui roupeira, fui responsável por alojamento. Então, tinham outras funções além de atleta para a gente complementar essa renda, porque realmente não dava para viver só do Sim. futebol feminino como atleta. A tua geração realmente fazia por amor, era ali porque gostava de jogar bola e tinha que estar ali trabalhando e Exatamente. entregando o título, né? Talvez, se fosse nos dias atuais, o caminho teria sido ao contrário, com as oportunidades maiores que tem hoje no futebol feminino. Possivelmente, mas eu acho que ainda é são poucas as oportunidades que tem pela demanda que o país tem, né? Hoje é um pouco mais aberto no Brasil, mas ainda é muito concentrado em São Paulo, né? E ainda assim, dentro de São Paulo, são poucas equipes que têm uma estrutura profissional. Eu há bastante tempo não acompanho o futebol feminino tão diretamente no Brasil, mas eu acredito que ainda não é considerado profissional o futebol feminino. São poucas as jogadoras que têm registro em carteira, que pode-se dizer que são atletas profissionais. Então, o futebol feminino no Brasil ainda é amador praticamente. Houve alguns avanços muito mais por imposição, né? A CBF, por Exato. exemplo, fez a imposição aos clubes masculinos que tivessem, Manterem. para estar na Série A, precisam ter times femininos também, mas é lógico que ainda há uma Sim, discrepância. o próprio Mundial de Clubes, agora a Globo também para tudo para exibir. Então, houve um avanço, mas para quem tá olhando de fora, nós normais, é um avanço gigante. Mas para vocês que estão lá dentro e acompanhando, é um avanço bem pequeno ainda, né? É um passinho pequenininho para o tamanho que a gente é no Brasil.
mas eu tenho certeza que a gente também abriu um caminho aí, deixou ele um pouquinho melhor do que quando a gente encontrou. Então, acredito que essa geração que vem já vem um pouco mais preparada. Até as próprias meninas que querem sonhar com isso, já vêm com a cabeça diferente, né? Na minha época, nós tínhamos a maioria das meninas numa situação de baixa renda, de problema familiar. Então, o futebol feminino em si não era uma oportunidade de profissão, era uma válvula de escape daquela vivência que ela tinha, né? E hoje acredito que a opção ter um salário é muito maior, apesar de não ser o suficiente. Sim. Mas na minha época a gente trocava jogar por uma bolsa de estudo, né, ou um curso técnico. Foi o meu caso, eu recebia uma parte em dinheiro e tive a oportunidade, optei por fazer uma faculdade de educação física. No meu caso, acredito que foi muito válido, mas para algumas jogadoras era quase que uma imposição fazê-las estudar, Sim. né? A maioria não entendeu que isso era uma opção. E era um benefício, né? Já para Exato. sair daquela realidade, já que não tinha um salário que fosse a Exatamente. bancar, né? E aqui em Portugal, tu ainda acompanha o cenário do futebol feminino, alguma coisa ou não? Não, eu costumo dizer que quando eu mudo de fase Chave. na minha vida, eu quebro a ponte anterior para não correr o risco de voltar. Eu entendi depois de muito tempo que o futebol feminino na minha vida, ele, depois de 10, 12 anos, ele se tornou um vício. Mesmo um vício, você tá querendo participar, você tá ali, aquela adrenalina, aquilo tudo que o futebol gera dentro de um atleta. E aí, quando eu vim para Portugal, que não deu certo, eu falei, tá, vai ser dolorido, mas é melhor eu parar aqui, porque imagina, a da idade é real, eu tenho quase 42 anos. Hoje, se eu treinar, eu tenho condições de competir com uma menina de 15, mas o meu tempo de recuperação é muito maior que o dela. Sim. Então não faz sentido eu me desgastar nesse sentido. Então eu resolvi cortar de vez todos os vínculos e hoje o único vínculo que eu tenho é acompanhar essa minha amiga, Glenda, que ainda joga num time ali da Lessa da Palmeira, que eu me perdoe, Glenda, esqueci o nome agora. Não, Leixões, Mas não? Tem o Leixões lá perto da Lessa, não sei. Não, é ali mesmo, em Leixões. Enfim, é o único vínculo que eu tenho, mas raramente consigo assistir ela, porque ela joga aos domingos e aos domingos a gente faz samba. Mas é isso, é o vínculo mesmo que eu continuo tendo com o futebol feminino através dessa amiga. Que top. Até porque Por ela. o caminho do ex-jogador acaba sendo o treinador. E uma coisa que eu vejo muito no futebol feminino é, por mais que seja futebol feminino, ainda não se valoriza as técnicas de futebol. Eu tenho uma amiga aqui em Portugal que é treinadora e converso um pouco com ela e vejo muito isso. Tipo, os times principais ainda são homens que estão no comando ali do treino, né? Sim, exatamente. Isso Ainda é uma acaba coisa. também desvalorizando vocês, né? Leandro, eu como advogado de imigração, eu fico atento a sempre as coisas do que fez a pessoa vir para cá. E pelo que eu percebi, o futebol teve uma relação na sua decisão de vir para Portugal. Sim, por insistência dessa minha amiga, a Glenda, eu já tinha parado no Brasil, já tinha cortado no Brasil todos os vínculos, brincava muito raramente com algumas amigas, e ela insistiu muito para que eu viesse. A gente brinca que ela não queria passar raiva sozinha, porque ela estava num time da terceira. Ela falou, eu preciso de ajuda. E eu falei, não. Ela insistiu muito, o clube pagou todas as despesas para eu vir, me preparei novamente, treinando psicologicamente para voltar. Mas por ser imigrante sem documentação, até mesmo para jogar, mesmo tendo a liberação da FIFA, né, para fazer, ia demorar aí alguns meses. E a transição era para eu vir para um time da terceira divisão. Eu, no meu auge dos 37, eu daria conta de acompanhar.